Fala galera, beleza? Fala Cap, tamo junto, mais um vídeo aqui no canal para você ficar por dentro de todas as novidades que rolam com o nosso Atlético Paranaense, mas o conteúdo de hoje eu vou finalmente explicar de uma vez por todas por que eu torço pro Atlético Paranaense. Antes disso, se inscreve no canal, dá aquela compartilhada, ativa as notificações, dá o likezinho, entre aí nos grupos nossos do WhatsApp, do Telegram e nos siga também nas redes sociais. Estamos no Twitter, TikTok e Instagram. Então agora, roda furacão! Bom, galera, vamos lá então. O negócio é o seguinte, eu torço pro Atlético Paranaense, vou explicar detalhadamente de uma vez por todas, porque o que eu mais ouço na rua é o seguinte. Pera aí, Capela, que catso que você torce pro Atlético Paranaense? Você é corintiano enrustido, você torce pro Palmeiras, você é São Paulo, é o que eu mais ouço. E, de fato, eu não tenho nenhuma relação com Curitiba. Eu nunca morei em Curitiba, não nasci em Curitiba, eu sou paulistano, nasci em São Paulo, minhas raízes criadas por aqui. Beleza, então por que eu torço pro Atlético Paranaense? Vamos lá. Meu pai é palmeirense. Minha mãe é santista. Eu tenho tios corintianos. Eu tenho tios são paulinos. Eu tinha um vô vascaíno. Então cada um torcia para alguma coisa. Quando eu era bem criança, meu pai nunca foi apaixonado por futebol. Assim, ele é palmeirense, mas não praticante. De vez em quando, raramente, vai lá no Allianz Parque assistir um jogo, porque o amigo tem cadeira e convida. Aí meu pai trabalha em hospital, então ele sai do hospital, vai lá pro jogo, mas assim, é uma coisa esporádica, é uma vez, duas vezes no máximo por ano. Então, como meu pai nunca foi apaixonado por futebol, diferentemente de mim, que desde moleque só rua, bola, golzinho com chinelo e vai lá se divertir, eu ganhei uma camisa quando tinha uns 3 anos de idade do São Paulo, porque um tio me deu. E eu punha a camisa do São Paulo e ia jogar bola, né? Quando criança, ia pra lá e pra cá, bater uma peladinha, etc e tal. Claro, com 3 anos você tá começando a vida, tá começando a descobrir o que é futebol, vai começando a se apaixonar pela modalidade, pelo esporte. E aí o meu pai falou, não, peraí, São Paulo não. Aí ele comprou do Palmeiras. Então assim, eu ia jogar bola com os amigos já com 6, 7 anos, né, os amiguinhos do colégio, aquela coisa toda. Aí quando eu tava no gol, defendia, falava, ai Rogério, ai Zete, ai Marcos, ai Veloso, sempre foi assim, sempre foi assim. E aí as pessoas me perguntavam, e aí você torce pra quem? E eu ficava meio em dúvida pra falar. Só que geralmente eu falava, Palmeiras, torço pro Palmeiras por causa do meu pai e tal. Só que eu gostava de assistir muito futebol internacional também. Só que naquela época, você tinha lá, vez ou outra, um canal internacional que você via um jogo ou outro. Então, assim, eu comecei a ampliar o meu leque, comecei a fazer coleção de camisa. Eu nunca vou esquecer que uma vez eu viajei com a minha família e a gente, numa barraquinha na praia, comprou uma camisa mais do que falseta, acho que era 15, 20 reais na época, do Parma, da Itália, que eu tenho essa camisa até hoje, por causa da coleção. Então, assim, eu sempre fui apaixonado totalmente pelo esporte, pelo futebol, mas não conseguia criar uma raiz com um time de futebol. Então, um tio corintiano já me deu camisa, o outro São Paulino que eu já tinha, a do Palmeiras, meu pai dava as camisetas, e o meu pai me levou. O primeiro jogo que eu fui assistir foi um jogo entre Palmeiras e Cruzeiro, no antigo Palestra Itália. O Palmeiras saiu atrás, conseguiu empatar, aí o Alex Alves, aquele cara que infelizmente faleceu, que fazia o gol da Voz Voadoras, ele acabou fazendo 2-1 e o Palmeiras conseguiu empatar, o jogo foi 2-2. E aí eu nunca vou esquecer que eu saí do Palestra Itália com todo mundo xingando, vaiando, reclamando, queriam uma vitória e tal, e isso me marcou muito. Porque eu falei assim, poxa vida, cara, a torcida é brava, a torcida não gosta do time, era criança, né? E aí o Palmeiras é ruim, o Palmeiras não ganhou o jogo, era pra ter ganhado, então ficou essa, entre aspas, rusga na minha cabeça. E eu acabei procurando outros times. E eu tenho uma tia que mora em Curitiba, que vira e mexe, raramente a gente acaba indo pra lá e tal, só quando tem aniversário, aquela coisa toda por causa da correria de cada dia. E aí eu, quando moleque, fui assistir um jogo entre Atlético Paranaense e J. Malucelli, lá no final da década de 90, e esse jogo foi fantástico, por quê? Porque eu me apaixonei, primeiro pelo espetáculo. A Arena da Baixada, eu nunca vou esquecer, tinha aquele murão, sabe? Aquele murão que depois se transformou numa arquibancada. E aí eu entrei no estádio e falei, nossa, que diferentão, cara, esse muro gigantesco, essa torcida maluca, com aquelas caveiras penduradas, com a galera assim, pulando, etc e tal, foi da hora demais. E eu nunca vou esquecer, quando eu era magrinho, né, bons tempos, me colocavam debaixo daquela caveira e eu conseguia ver praticamente o jogo através dos olhos da caveira, mexendo para lá e para cá, nos ombros da tia, nos ombros da galera, a galera se abraçando, e o Atlético Paranaense
debulhou o Malucelli, ganhou de goleada. E aí, quando eu voltei para São Paulo, que eu fui passar só o final de semana, na segunda-feira já no colégio, eu comecei a falar que eu torcia pro time da Caveira. Não era o Atlético Paranaense. Eu torço pra Caveira, o time da Caveira. E todo mundo ficou meio assim, time da Caveira, é o Caldeirão, é o não sei o quê. E aí, depois, aos pouquinhos, que eu comecei a realmente gostar e acompanhar mais o Atlético Paranaense, eu ganhei uma camisa do Atlético e não tirava do corpo, dormia com ela. E aí meu pai falava, você não pode torcer pro Atlético Paranaense, meu filho, você tem que torcer pro Palmeiras, o Atlético Paranaense de Curitiba, você aqui é de São Paulo. Eu, não, o time da Caveira e tal. E em 2001, que foi quando nós conquistamos o Campeonato Brasileiro, este título aqui, que está em minhas mãos, uma coisa maravilhosa, aquele jogo do título também, eu estive na Anacleto Campanella, aquele jogo que o Fabiano finaliza, o goleiro defende, o Alex Mineiro faz o rebote, primeiro e único, por enquanto, título brasileiro que o Atlético Paranaense tem. Eu vivenciei aquilo de uma maneira muito bacana, né? Você tem lá 10 anos de idade, 11 anos, e você consegue ver através dos seus olhos a história sendo escrita, né? Quando literalmente o Atlético entra pro hall do futebol nacional, conquistando uma taça muito importante que a gente guarda com muito carinho até hoje. Então, mais ou menos assim, precisou realmente para que eu tivesse a oportunidade de vivenciar a Arena da Baixada quando criança e de, consequentemente, viver aqueles jogos importantes. Vou dar até um exemplo aqui, aquele jogo de semifinal contra o Fluminense, que o Alex Mineiro faz 3 gols, até porque o Atlético Paranaense já tinha passado dor de cabeça com o próprio Fluminense naquela edição de Brasileirão, dando uma oscilada, e aí depois chega o Geninho, conserta a casa, e o Atlético Paranaense consegue o título. Então, esse é o motivo por eu torcer para o Atlético Paranaense, principalmente desde 2001, que foi quando a gente conseguiu cravar que eu não só sofro, mas principalmente amo esse meu clube do coração. Então, essa é a história porque que eu realmente, desde criança, torço para o Clube Atlético Paranaense. Tamo junto.